Conforme noticiado pelo Ottawa Citizen em 15 de setembro, os Estados Unidos alertaram o Canadá sobre potenciais consequências negativas caso o país abandone o contrato de aquisição dos caças F-35. A revisão da proposta de compra de 88 aeronaves, fabricadas nos Estados Unidos, deve ser concluída em 22 de setembro. Até agora, as autoridades americanas não especificaram quais seriam essas consequências, o que sugere que a declaração funcionou mais como um aviso estratégico do que como uma ameaça objetiva. A revisão em curso teve início logo após a eleição de Mark Carney. Uma de suas primeiras medidas como primeiro-ministro foi ordenar ao ministro da Defesa que reavaliasse a compra dos F-35. De acordo com reportagem da CBC de 15 de março, o Canadá já havia firmado o contrato para as 88 aeronaves e efetuado o pagamento dos primeiros 16 exemplares. O valor total do acordo chega a aproximadamente 100 bilhões de dólares, incluindo manutenção futura, atualizações e outros serviços. Todo esse montante representaria um repasse direto do governo canadense a uma empresa americana, já que a construção e a manutenção ficariam concentradas nos Estados Unidos. Entretanto, praticamente de imediato, Carney sinalizou uma mudança na forma como o Canadá adquire equipamentos militares. Em 24 de junho, o Defense News destacou a assinatura de um pacto de defesa entre Canadá e União Europeia, que pode abrir caminho para a cooperação em projetos de armamentos. Nesse mesmo contexto, o Canadá participou pela primeira vez da cúpula da UE em Bruxelas, renomeada para a Cúpula UE-Canadá, ocasião em que se integrou a uma iniciativa europeia de defesa avaliada em 1,3 trilhão de dólares. Entre os principais fabricantes europeus de equipamentos militares está a sueca Saab, que apresentou ao Canadá uma proposta alternativa ao F-35. Um dos fatores decisivos nessa possível mudança é a promessa da Saab de construir os caças Gripen em território canadense. No site oficial da empresa, um vídeo explica que o programa poderia gerar cerca de 6 mil empregos qualificados por ano, ao longo de 4 décadas. Além disso, o acordo incluiria a transferência de propriedade intelectual, fortalecendo a indústria aeroespacial canadense. A Saab também anunciou a criação de um centro Gripen em Montreal para gerenciar e manter a frota no país, além de investir em um centro de resiliência cibernética em Toronto, um centro de sensores em Vancouver e um polo de pesquisa e desenvolvimento em Montreal. A oferta, considerada agressiva, tem como objetivo convencer Ottawa a abandonar o F-35 em favor do Gripen, destacando os benefícios econômicos e industriais. A discussão, contudo, não se limita aos caças. Em 16 de setembro, novas manchetes apresentaram outro dilema: a escolha entre submarinos alemães ou sul-coreanos. O governo avalia a aquisição de 8 a 12 unidades, decisão que dependerá dos ganhos econômicos associados. Segundo Carney, que acumula também a função de secretário de Estado de Aquisições de Defesa, grandes projetos militares devem impulsionar a economia nacional. Ambos os contratos para submarinos prevêem produção e manutenção no Canadá, com uso de materiais canadenses e instalações permanentes de suporte. Essa lógica acompanha outro anúncio feito pelo primeiro-ministro. Até 2035, o Canadá promete elevar os gastos em defesa de 2% para 5% do PIB, assegurando que cada investimento militar tem impacto direto na economia nacional. A comparação com os Estados Unidos ajuda a explicar o reposicionamento canadense. Por décadas, Washington pressionou Ottawa a aumentar seus gastos militares, mas o Canadá sempre resistiu, em parte por diferenças estruturais. A economia americana depende fortemente do setor militar e utiliza gastos de defesa como motor de crescimento. O governo federal injeta capital na própria indústria ao contratar empresas domésticas para equipar suas forças armadas, estimulando emprego e produção interna. No caso canadense, no entanto, o aumento de gastos sempre significou transferir recursos para os Estados Unidos, em vez de fortalecer a própria base industrial. Essa dinâmica alimentou a relutância de Ottawa em ampliar investimentos e explica por que, sob Carney, o país passou a buscar maior autonomia e integração com outros parceiros estratégicos, como a União Europeia. O governo americano financia diretamente seu próprio crescimento econômico e geração de empregos. Já no caso canadense, a dinâmica é diferente. Washington exige que Ottawa aumente seus gastos militares, mas ao mesmo tempo insiste que essas compras sejam feitas de fornecedores norte-americanos. Em outras palavras, os Estados Unidos nunca estimularam, quase se poderia dizer que nunca permitiram, que o Canadá desenvolvesse um complexo militar próprio. O objetivo sempre foi simples: garantir que cada dólar gasto em defesa acabasse irrigando a economia americana. Essa lógica criou um impasse histórico: a resistência canadense em ampliar os gastos e a pressão constante de Washington para que Ottawa faça sua parte. A novidade é que, nos últimos anos, o Canadá vem explorando alternativas. Em vez de se restringir ao mercado americano,
começa a firmar parcerias militares com outros países. Um exemplo recente foi o acordo de 6 bilhões de dólares com a Austrália para desenvolver um sistema de radar de detecção de mísseis no Ártico, projeto que garante empregos e tecnologia tanto para empresas canadenses quanto australianas. A reação americana não demorou. Em meio à especulação sobre uma possível desistência canadense do contrato para aquisição do caça F-35, diplomatas dos Estados Unidos deixaram vazar alertas sobre consequências negativas caso Ottawa siga adiante. Mas os comunicados oficiais são vagos, não explicam que tipo de represália poderia estar em jogo. O subtexto, porém, é claro. O contrato do F-35 é colossal, cerca de 100 bilhões de dólares pelo fornecimento de 88 aeronaves. Para se ter dimensão, esse valor equivale a todo o montante de petróleo que o Canadá exporta anualmente para os Estados Unidos, e supera até mesmo as exportações anuais de automóveis de Ontário para o mercado americano. Trata-se, portanto, de uma carta geopolítica de primeira ordem. Coincidentemente, o Acordo Estados Unidos-México-Canadá passará por revisão no próximo ano. Isso significa que Ottawa dispõe de uma alavanca rara em negociações. Pode usar a definição do contrato do F-35 como trunfo em um tabuleiro muito maior, que envolve tarifas, acesso a mercados e o futuro das cadeias produtivas da América do Norte. Não por acaso, Mark Carney, ao assumir um papel de liderança, determinou a reavaliação desse contrato, enxergando nele uma ferramenta de barganha estratégica. Diante desse cenário, a pergunta central é: deve o Canadá abandonar o F-35 em favor do Gripen sueco? Do ponto de vista técnico e industrial, a escolha pelo Gripen, fabricado em território canadense em parceria com a Saab, seria vista como um gesto de soberania e estímulo à indústria local. No entanto, a decisão não se resume a critérios militares ou econômicos. O mais provável é que Ottawa opte por adiar qualquer definição imediata. O governo deve alegar que está avaliando todas as opções, mantendo o tema em aberto justamente para reforçar sua posição durante a renegociação do USCA. Essa postura permite usar o contrato como instrumento de pressão sem romper de forma irreversível com Washington. Em resumo, a decisão sobre o F-35 vai muito além da escolha entre dois caças. Trata-se de um jogo de poder entre Canadá e Estados Unidos, no qual cada movimento é calculado à luz de negociações comerciais bilaterais. É improvável que Ottawa abra mão de um trunfo dessa magnitude sem obter uma concessão equivalente em troca. No fim das contas, a pergunta devemos comprar o Gripen ou o F-35? Parece simples, mas a resposta está longe de ser binária. Ela envolve muito mais do que comparar especificações técnicas ou custos de manutenção. Trata-se de um jogo de poder, de negociações comerciais e de escolhas estratégicas que definirão a posição do Canadá nas próximas décadas. O que procurei mostrar aqui é que as decisões não são tomadas em um vácuo. Há pressões, barganhas e interesses cruzados operando nos bastidores, e, por isso, ainda não sabemos qual será a decisão final de Ottawa. O debate está aberto. O que você acha que seria melhor para o Canadá nesse momento? Reforçar a parceria com os Estados Unidos ou apostar em maior autonomia com parceiros alternativos? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.